Olá, queridos, tudo bom? Estou com você nesta terça-feira com mais um programa Palavra Rema. Estamos estudando a Palavra de Deus. E hoje, para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, Pastor Juliano. Pastor Juliano, lá de São Paulo. Pastor Juliano, que Deus abençoe, pastor. Aleluia, que bom poder estar aqui, pastor, com o senhor, nesse lindo programa Palavra Rema. Que Deus venha falar conosco através desta palavra. Amém. Também tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Opa, estamos aqui em nome de Jesus, sentindo muita graça de Deus em poder. Na verdade é um privilégio, irmãos, a gente ter saúde, a gente ter uma família abençoada e poder, sentir prazer em estar estudando a palavra de Deus. Que bom. Estou junto com você, fazendo esse programa. Então vamos juntos, falando do amor de Deus. Olha só, nós vamos pedir um intervalo. E eu sempre peço, que é um programa de estudo da Bíblia, que você pegue caneta, papel, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olá, queridos, estamos de volta com você. Nós temos no programa de ontem, lendo Mateus, capítulo 8 e versículo 8. E se você perdeu, pode ir aqui, o Yarley vai colocar nas nossas redes sociais. Você pode ir ali assistir os programas anteriores. Toda a série do livro de Mateus está ali, vai estar sendo postado. Já se inscreva, nos siga, enfim, dentro das redes sociais. Não lhe custa nada e você nos ajuda. Pastor Juliano, Mateus 8 e 8. O verso de número 8, nós vamos continuar? Quando nós vamos ler de novo 8, terminamos Ok. ontem. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Nós vimos que a história vai contando, que veio um centurião. O centurião é um romano, soldado romano, chefe de 100 pessoas. E ele veio a Jesus, pedir para Jesus ir curar o seu servo. Quando Jesus diz, eu irei na tua casa, ele recebe algo que é a sua miserabilidade. Ele tem a consciência de que ele era um pecador. Ele disse, espera aí, eu não sou digno que você vá na minha casa. Não porque a estrutura da sua casa era indigna, não. Ele, como centurião, ele tinha vários privilégios. Um deles era ter uma moradia muito boa. A sua moradia era boa. Mas ele foi para receber a cura de seu servo. E quando ele vai receber a cura do seu servo, ele recebe a sua cura pessoal. E reconhece a sua forma de pecado. E quando ele reconhece a sua forma de pecado, Jesus entra nele, o Espírito entra nele. Por quê? Porque ele foi receber uma cura e recebe a salvação. Porque quando você encontra Jesus, você recebe sempre o melhor. Claro. Né? Quando ele diz, olha, eu não sou digno, e ele vai dar uma aula para quem está ali. Ô pastor Zé Carlos, sabe o que eu vi? Ele não era uma pessoa qualquer no cenário. O centurião, ele fazia parte da centúria do exército romano. O que isso quer dizer? Ele era líder de 100 homens. Então ele era uma pessoa muito conceituada, porque para ser líder de 100 homens, fazer parte de uma divisão do exército romano. Do maior império que tinha na época. Puxa, esse homem, ele tinha algo nele que fazia diferença. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 9, pastor Juliano. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sobre meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Olha só. Aí agora ele vai dizer, peraí. Jesus, pois eu sou homem sob autoridade. Eu sei o que é
estar debaixo de uma autoridade. Eu também tenho soldados sobre minhas ordens, sobre minha autoridade. Eu sei, eu estou debaixo da autoridade romana, eu reconheço o que é autoridade, e tem pessoas sobre a minha autoridade. Olha só, se eu digo este vai, ele vai. Se eu disser para o soldado meu, ele vai, ele tem que ir. Porque se ele não cumprir a minha ordem, ele está descumprindo a minha autoridade. E ele vai pagar as consequências da minha autoridade. Né? Se eu digo a outro, vem, ele vem. Ele tem que vir. Né? E a meu criado faz isso, ele faz. Quer dizer, eu sei o que é ter autoridade. E eu sei o que é ser autoridade. Porque eu estou debaixo de uma autoridade, mas eu também tenho autoridade. Quer dizer, ele está falando algo que Jesus não tinha visto em nenhum povo de Israel. Ele estava reconhecendo a autoridade celestial que estava sobre a vida de Jesus. Porque o que ele estava pedindo para Jesus, homem não podia fazer. Ele estava pedindo o quê? Um milagre. E o milagre é algo que nós esperamos do céu. E ele sabia que Jesus tinha autoridade para fazer milagres. E isso provava que ele tinha autoridade, né? Porque quando a pessoa tem autoridade, ela respeita quem tem autoridade. Concorda? A inteligência desse centurião era algo muito notável. Ele relacionou que os soldados tivessem que obedecê-lo, porque era uma pessoa que residia à autoridade do imperador. Quer dizer, ele tinha a autoridade, né? Olha só, em sua pessoa. E, igual forma, a enfermidade obedecia a Jesus, porque ele está sob a autoridade de Deus. Quando ele disse que ele tem autoridade sobre o soldado, ele reconheceu Jesus que estava sob a autoridade de Deus. E sabia que a autoridade de Deus estava sobre a vida dele. Por isso o rapaz foi curado. Então, quer dizer, mas olha o que ele reconhecia, olha o que ele disse. Eu tenho autoridade. E quando ele chegou em Jesus, quando ele foi em Jesus, sabia que Jesus tinha autoridade. Olha só o que Jesus falou no versículo 10, pastor. Número 10, verso 10. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Tremendo. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Pronto. Quando Jesus ouviu, Jesus ficou maravilhado. Por isso que aconteceu. Olha só, Jesus disse, existando aqui duas únicas instâncias que ele se maravilhou, a fé dos gentios e a incredulidade dos judeus. E disse aos que o seguiam, falou os seus discípulos, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Algo que... O que é fé? A fé é crer naquilo. Você crê. Você tem fé quando você crê naquilo. Você tem fé no milagre, você crê no milagre, que aquilo vai acontecer. E ele viu Jesus como alguém com autoridade celestial. Ele sabia, se eu creio que tu és autoridade. Ele reconheceu Jesus como Senhor. E quando você reconhece Jesus como Senhor, o que acontece? Milagre acontece. Uma pessoa que chega e reconhece Jesus como Senhor... O livro de Hebreus, capítulo 11, ali o apóstolo que escreveu, né, o discípulo, não sabemos até hoje quem escreveu Hebreus, né, mas foi uma carta escrita para os judeus que estavam se desviando. Então o escritor disse o seguinte no capítulo 11, versículo 1, sobre a natureza da fé. E o que ele disse? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Quando ele diz assim, que nem de Israel em toda a fé, é uma representação do fato que os gentios aceitariam a Cristo, enquanto Israel não o faria. Quando você reconhece Jesus como Senhor, você o aceita. E é o que acontece? A salvação entra na tua vida, entra na tua casa. Por isso que eu digo, o centurião romano, ele foi buscar a cura para seu criado e voltou com a vida eterna. Amém. Pastor, vale a pena comentar, fazer um comentário breve? É que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Em Romanos diz isso. O que me chama muita atenção dentro do que o senhor está comentando é realmente como esse homem não tinha participado de nenhum culto. Esse homem nunca tinha participado de uma reunião, como muitas pessoas da nossa atualidade hoje, participam de muitos cultos, muitas reuniões. Esse homem nunca tinha ouvido o Evangelho. Tem programa de rádio, tem programa de televisão. Tudo meio de comunicação que chega até essa pessoa. A única coisa que esse centurião, ao meu ver aqui,
Ele escutou que um carpinteiro de Nazaré estava curando os fazendo enfermos. algo sobrenatural. Algo Tinha sobrenatural. alguém lá na cidade de Cafarnaum, porque ele foi em Cafarnaum, Uhum. entrou em Cafarnaum, tinha alguém na cidade de Cafarnaum que estava fazendo algo sobrenatural. E era um profeta de Deus que tinha aparecido, até porque em Israel era comum isso. É. Alguma vez apareceu um profeta. Olha, tem um homem representante de Deus. E aquilo entrou no coração dele e disse, eu vou lá falar com esse homem de Deus. Quando ele chegou perante Jesus, ele reconheceu Jesus como um homem de Deus. Porque a autoridade que Jesus tinha não era autoridade terrena. Ele conheceu Jesus com autoridade divina. E ele reconheceu Jesus como um homem de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, olha, eu não vi entre vocês alguém com tanta fé, que me vê como ele vê, sabendo que eu vim de Deus. Ele disse, por quê? Porque ele estava pedindo, somente Deus podia fazer. Quando ele viu o criado dele morrendo, ele disse, somente Deus agora pode curar ele. Um homem com recursos, deve ter chamado médicos na época. Os médicos desenganaram, porque ele disse, ele está gravemente enfermo, está tendo convulsões, paralítico, vai morrer. E só uma intervenção divina. E eu vejo que só tu podes fazer uma intervenção divina. Aí Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Não sou digno. Não. Eu tenho autoridade. Eu estou te reconhecendo com autoridade divina. Meu Deus. Eu sei que uma palavra tua, Deus vai mover. Porque eu sei que tu és autoridade. Eu tenho autoridade. Se eu digo para um soldado meu vai, ele vai. Se eu digo para o outro vem, ele vem. Eu tenho autoridade. Eu sei o que é ser autoridade. E eu estou reconhecendo a tua autoridade. Se eu der uma palavra, a minha autoridade faz com que essa palavra se cumpra. Basta uma palavra tua, meu servo vai ser curado. Sim. Jesus parou, olhou para trás. Vocês estão aprendendo com ele? E... Consegue aprender isso? É isso que vocês precisam. É crer da forma que ele crê. Porque eu não vi ninguém com tanta fé. E o milagre não seria ali presente, o milagre não. Seria bem distante de onde ele estava. Quer dizer, ouvindo isso, ele diz, nem Israel, eu estou vendo um gentil e é isso que é o futuro. Olha só o que diz versículo 11, pastor. Verso número 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus veio desde o princípio, eu estou dizendo isso, e é a base. Jesus veio estabelecer o seu reino. Jesus não veio aqui para você ser rico. Isso é uma consequência. Jesus não veio para você ser rico. Jesus veio estabelecer o seu reino. Jesus veio aqui estabelecer o seu reino. Aí ele diz no versículo 11, eu vos digo, demonstra a aceitação de Cristo pelos gentios e sua rejeição aos judeus. Ele vai dizer, eu vos digo, que muitos virão, quer dizer, os gentios, do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Eles vão fazer parte do pacto abraânico. Olha só o que diz, pega aí em Gênesis 12, a promessa que Deus faz para Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3, pega Gálatas 13 e 14. Então Jesus diz o seguinte, muitos vão vir e vão fazer parte do pacto que o meu pai fez com Abraão. Olha o pacto que ele fez com Abraão em Gênesis 12, de 1 até o 3, pastor. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Gálatas 3 e 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha só, o que Jesus fala ali acontece. Jesus fala que é essa promessa de Gênesis 13. E o pastor Juliano leu para uma igreja gentílica. A igreja estava lá em Gálatas, lá na Galácia. Disse, muitos gentios tomam a herança da herança de Abraão. E você se torna descendente da herança de Abraão quando você vai para a igreja, das bênçãos que estavam sobre ele. Porque as bênçãos são para os filhos de Deus. E você se torna filho de Deus. Pastor, posso ler o versículo 3 que dá um complemento a essa? Sim. O versículo 3, irmãos. Olha só que coisa, do Gênesis 12, né? Uhum. Eu li o 1 e 2. Não, era até o 3, é 1, 2, 3. Então eu vou ler o 3 agora, porque é o complemento disso. Ó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar.
por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Nós estamos falando aqui sobre quando a igreja vai para debaixo da promessa de Abraão. Jesus está falando sobre isso. Que muitos virão do Oriente, nós lemos o versículo 11, né? Agora vamos ler o 12, quer dizer, sobre as promessas que tem para a igreja. Falta a igreja acreditar nessas promessas. Quando Deus fez essa promessa, que o pastor Carlos leu, lá em Gênesis capítulo 3, a Gênesis 12, do 1 até o 3, foi feita uma promessa há 4.000 anos atrás. Passaram-se 4.000 anos. Hoje, os maiores bancos dessa terra estão na mão desse povo. As maiores rendas dessa terra estão na mão desse povo. Por quê? Porque eles são abençoados por Deus. Mas há 2.000 anos atrás, essa bênção passou para a igreja, veio para a igreja. Mas muitas vezes nós não acreditamos na promessa de Deus. Porque, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, muitos têm uma facilidade de acreditar na mentira do diabo e têm dificuldade de acreditar na verdade de Deus. Muitas vezes, pastor, nós temos essa facilidade de acreditarmos na mentira do diabo e não temos a facilidade de acreditar na verdade de Deus. Essa bênção é para a igreja. A sorte do centurião, pastor, é que ele não deu ouvido aos fofoqueiros da época, né? Que o senhor imagina se o centurião desse ouvido a pessoas comuns, que gostava de falar mal dos outros, de falar mal dos homens de Deus, de dizer que Jesus era um falso profeta, e etc, etc. Que eram os religiosos da época. Isso, os religiosos da época. A sorte desse centurião é que ele se mantinha posicionado na autoridade dele. O senhor vê que a autoridade ajuda também, né? Assumindo a autoridade dele, e dentro dele veio a fé de acreditar que uma palavra que o Senhor Jesus enviasse sobre o seu criado, ele ficaria curado. Isso é uma fé pura, pastor. É isso que o nosso povo que nos ouve tem que ter no coração, querido. A fé pura no coração, genuína, sem mistura, sem informações sujas, imundas. É essa fé que vai mudar a tua história. É essa fé que vai mudar a sua família. É essa fé que vai transformar a sua vida de trevas em luz. Ô, pastor Carlos, e até vendo aqui o que o senhor está comentando, as pessoas que procuravam Jesus procuravam a cura. Já o centurião estava buscando o curador. E ele estava buscando através da autoridade que ele reconhecia em Cristo. Então, ao erro de muitas pessoas que eles só querem receber uma cura para aquele momento, mas Jesus estava dizendo aqui, eu não encontrei tanta fé, mas os apóstolos estavam com ele, as pessoas, muitos já tinham sido curados, mas essa fé se destacou. Esse homem se destacou na fé, porque ele reconheceu a autoridade. A base da fé dele é reconhecendo Jesus como autoridade superior, autoridade celestial. Ele não reconheceu Jesus como autoridade na terra. Não era o Messias. Não, ele reconheceu Jesus como autoridade superior. Você vem de Deus. Isso. Você vem de Deus. Você não é o rabino, você é a autoridade de Deus. É uma maior autoridade. Olha só o versículo 12. Verso de número 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A minha diz, os filhos do reino, quer dizer, Israel, que até ali eram os filhos do reino,
serão lançados nas trevas exteriores, onde ali haverá pranto e ranger de dentes. Morreriam sem Deus, indo para o inferno devido à sua rejeição a Cristo. Muitos deles vão morrer sem Deus, porque a salvação não é por obra. A salvação não é por nacionalidade. A salvação é por Cristo. É graça, é favor não merecido. Para ser salvo, precisa reconhecer Jesus como Senhor. Senhor da sua vida. Para ser salvo, precisa reconhecer a soberania de Jesus sobre a nossa vida, aceitá-lo como Filho de Deus e crer nele como Filho de Deus. E esse centurião mostrou isso, ele creu em Jesus como superior de Deus, a autoridade vinda de Deus. O que eu vejo nesse centurião, pastores que estão aqui na mesa? Que o centurião, o que ajudou muito ele também, é porque ele era acostumado a palavras fortes, a palavras fiéis. Porque o Império Romano, apesar deles não acreditarem em Deus, mas a palavra dos imperadores, a palavra daqueles homens lá do Império Romano, eram palavras sinceras, o sim era sim e o não era não. Só que para o lado mal, para o lado de dominar o mundo. E o centurião viu uma autoridade de Deus sobre Jesus e sobre a sua palavra. Por isso, ele disse isso. Então, você vê, a fé do centurião se deu por conta de ser um homem treinado em palavra forte. Um homem que disse, olha, não, fica tranquilo, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu criado ficará curado. Olha o versículo 13, pastor Juliano. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Olha. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus falou ali, Tremendo. então ele olhou para o centurião e Jesus disse ao centurião, vai, como creste, vem, é por fé, é pelo que nós cremos, e não porque fazemos algo. Muitas vezes, eu tenho que ir lá, eu não vou levar uma cruz nas costas, lá, não. É como você crê e não pelo que você faz. O centurião não é pelo que ele fez, foi curado pelo que você creu. E a Bíblia vai dizendo claro, então Jesus disse ao centurião, vai, e como creste, seja feito. É por crer e não pelo que ele fez. Nós precisamos chegar a Jesus crendo nele. E não porque nós vamos receber a mesma que nós fizemos isso. E hoje muitas pessoas são enganadas por isso. E acham que se ele pagar algo a Jesus, pagar uma promessa, ou fazer algo, e aquilo vai acontecer. Pelos não, méritos, acontece pelo que você crê e não pelo que você faz. O ser humano ele quer alcançar achando que tem méritos, né? Os méritos dele, o que ele fez no passado, o que ele fez de bom, né? E não... não, Jesus cura o meu filho, porque daí vou pegar uma carroça, vou puxar daqui até em Blumenau, e acha que isso Jesus vai ouvir? Não, Jesus vai porque você creu, e não pelo que você vai fazer. O que move o coração de Deus é a nossa fé, não aquilo que nós fizemos. Não precisa pagar penitência. Não precisa pagar penitência. Ele disse, vai, e naquele mesmo momento, Jesus lançou a palavra, vai, como tu creste, vai ser feito. O que ele queria? O servo ia ser curado. Jesus disse, basta uma palavra tua, e meu servo será curado. Então eu vou dar a palavra. Ele vai ser curado. E naquele mesmo momento, ele lançou a palavra. Lá longe, onde é que o servo dele estava, lá foi curado. Por quê? Porque ele acreditou nisso. Quando ele disse que Jesus não fosse, ele disse, eu creio na tua palavra. Se Jesus disser, meu servo vai ser curado, ele vai ser curado. Jesus, por princípio, não vi tanta fé. Eu vou dizer a palavra, teu servo vai ser curado. Vai, pode ir embora. Como tu cresces, assim será feito. E naquele mesmo momento, seu criado sarou. Aleluia. Mudou a situação. Uma palavra muda a situação. Jesus liberou esta palavra. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de Isaías 55, que fala, a palavra que sai da minha boca, ela não torna para mim vazia. Então, a palavra que saiu da boca de Cristo... Isaías era o livro preferido de Jesus, né? A palavra foi lá onde aquele servo estava. Ali ele estava vendo ele ali em Isaías, né? Exatamente. Então, uma palavra muda a situação. Para você que está nos escutando, nos assistindo, uma palavra muda a situação. Mas precisa o quê? Crer. O segredo está em crer. O segredo desse homem está no crer. Ele acreditou, Jesus, ele acreditou que uma palavra mudava a situação. Se você crê, quem sabe você estava vivendo uma situação difícil, uma palavra
vai mudar a situação na tua vida. Para isso eu quero agradecer, pastor Carlos Leite. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor Zé Carlos, pastor Juliano, Deus é contigo. Deus é contigo. E Deus é com você também. Amanhã a gente está de volta. Pastor Juliano, muito obrigado. Deus abençoe a todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe pastor Zé Carlos por esta obra tão ímpar, tão singular, tão bonita de ensinar a palavra de Deus. Esteja orando conosco. Pai querido, Pai celestial, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com o pastor José Carlos, pastor Carlos Leite, Senhor, falando um pouquinho da tua palavra. Continue, ó Deus, falando nos corações daqueles que estão assistindo esses momentos destas palavras que são como pérolas preciosas na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Deus. Fique conosco e fique com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.